Desde sexta-feira passada, a gente tem falado aqui no BNews 19 horas sobre a crise na Petrobras, que escancarou uma divergência entre os acionistas, que cobram a distribuição dos dividendos extraordinários, e do governo federal, que quer usar o lucro extra para fazer investimentos. A gente vai ver como foi a reunião de ontem entre o presidente Lula e o CEO da empresa. A reunião entre Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durou mais de 4 horas e no final do encontro, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reafirmaram a decisão da empresa quanto à política de distribuição dos dividendos. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal. Gente, uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa de capital aberto, que respeita, e nós temos feito isso de forma extremamente rigorosa e rigorosa, os interesses dos investidores. Toda essa polêmica vem justamente do pagamento desses dividendos, que é o lucro distribuído para os acionistas da empresa. Com um lucro mais baixo no ano passado, a Petrobras decidiu pagar para os acionistas aproximadamente 72,4 bilhões de reais e reter os chamados dividendos extraordinários, na ordem de 43,9 bilhões. Essa medida fez as ações da empresa despencarem mais de 10% na bolsa. Em 2023, o lucro da Petrobras foi de 124,6 bilhões, 33% a menos que 2022, quando o lucro foi de 188,3 bilhões. Essa queda, segundo os diretores da empresa, explica o repasse mais baixo para os acionistas. Me parece refletir uma postura, um entendimento, uma compreensão sobre o papel da Petrobras muito associada ao plano de negócios, ao plano estratégico da gestão anterior, ainda durante o governo Bolsonaro, em que a Petrobras se notabilizou não só pela sua capacidade produtiva, mas por distribuir mega dividendos aos seus acionistas. Então, agora é preciso que o mercado e os acionistas da Petrobras compreendam que a Petrobras voltou a ser uma companhia preocupada com o conjunto dos seus stakeholders, ou seja, olha para os seus acionistas, se mantém como uma empresa lucrativa, mas também agora olha para o lado social. No ano passado, o total de dividendos pagos chegou a 20,28% da arrecadação. Os investimentos líquidos somaram 8,72%. Em 2022, os dividendos representaram 37,3% e os investimentos líquidos 4,79%. A gente observou ao longo dos últimos 7 anos, durante os governos Temer e Bolsonaro, foi um amplo processo de desmonte da Petrobras, de venda de ativos que são estratégicos para a segurança energética, para a soberania brasileira, para o desenvolvimento econômico do Brasil, em troca do quê? Da distribuição da riqueza gerada por essa empresa para os seus atores. Agora, o que a gente observa é uma curva, uma tendência de mudança. Acho que vai ser um processo gradual de mudança na gestão da Petrobras, com o objetivo de equilibrar mais essa relação entre distribuição de dividendos, tanto para os acionistas privados, quanto para os acionistas estrangeiros, quanto para o grupo de controle, que é a União, que é a sociedade brasileira, quanto uma política mais agressiva, ou mais robusta de investimentos. Hoje, as ações da Petrobras subiram 3% na Bolsa de Valores. Mas, lá em Brasília, o assunto segue rendendo, por isso a gente vai direto para lá falar com a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, esse assunto de Petrobras segue rendendo aqui na esplanada dos ministérios. Hoje a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento de convite para que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, possa comparecer à CAI e esclareça possíveis interferências do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na estatal.
Lembrando que esse é um convite, Jean Paul Prats não é obrigado a comparecer, mas geralmente de bom tom eles comparecem, porque senão aí os parlamentares apresentam um requerimento de convocação e o presidente é obrigado a comparecer, senão ele responde na lei de improbidade. Agora, Núria, essa reunião ainda não foi marcada, ela está em aberto, mas a expectativa é que ela seja para a semana que vem. E o requerimento foi apresentado pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Como o assunto segue repercutindo aqui em Brasília, hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi perguntado no Palácio do Planalto sobre essa situação da Petrobras e ele disse que a Petrobras está trabalhando dentro de leis. Vamos ouvir o que ele disse. Tudo está sendo feito conforme a lei das SAs e a regra de governança. Não tem nenhuma alteração. Não vejo por que essa polêmica. Sinceramente, se a regra tivesse sido modificada, se o que fosse aprovado no início do ano passado como regra, é isso, é assim que funciona. Então o Conselho divulgou. Você que quer comprar a ação da Petrobras, vai ser pago essa regra de dividendo. Você que tem ação, quer ficar com a ação, quer vender, quer comprar mais, essa é a regra. E foi cumprida a regra. Mas o presidente... Então é sempre o que o mercado solicita, não é isso? Eu leio nas matérias de vocês, todos, o mercado quer previsibilidade, foi garantido. Um ano atrás foi definida a regra. Quer segurança jurídica, cumprimento daquilo que foi definido. Foi garantido o cumprimento daquilo que foi definido. Onde é que está o problema?